Olá, eu sou Hernani Coelho e estamos aqui em mais um programa Fora do Escritório. E com um prazer enorme de estar aqui com meu amigo, o Marcos Araújo. Bom, a história do Marcos Araújo começa lá atrás. Ele era farmacêutico, bioquímico, químico, autor de livros da FTD. Ele era sócio do Colégio Campos, fundou um colégio que chamava M. Araújo, que depois veio se tornar um dos maiores colégios do estado de Goiás, que é o Colégio Protágoras. Marquinho, é um prazer você estar aqui com a gente. Hernani, muito obrigado pelo convite. É muito legal estar com vocês, bater um papo, trocar uma ideia, né? Muito bacana. E a ideia do programa, Marquinhos, é para isso mesmo. Para a gente falar um pouquinho sobre a sua história. Para quem está assistindo lá, entender que é possível. Quem escuta contando a sua história toda aqui pensa assim: nossa, o Marquinhos é um poderoso. Nasceu em berço de ouro, né? Nasceu no berço de ouro, tudo deu certo. E hoje ele é um mega, super, hiper empresário. Conta pra mim, Marquinhos, conta pra gente aqui. Hernani, tudo começou, por necessidade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Pra você ter ideia, nossa família, nós éramos 11 filhos. Muitas vezes, meu apelido quando criança, 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu saía na rua catando abóbora pra levar pra casa pra comer. Então meu apelido era Toninho Catador de Abóbora, porque meu nome é Marcos Antônio Araújo. Aí eu tinha um Toninho Catador de Abóbora que desde pequeno, desde garotinho, comecei a trabalhar. Com 7 anos de idade, eu já engraxava, eu já vendia laranjinha na rua para ajudar em casa. Não que assim, que é muito difícil. Muitas vezes eu via chegar num domingo, a gente às vezes ter um refrigerante para poder dividir para a família inteira. Aquele sonho de um dia poder chupar uma melancia. Então, muita dificuldade. Isso você tem duas coisas. Ou isso te leva a uma revolta, ou você procura um caminho ruim, ou um outro, eu vou vencer. Aquela vontade, um dia eu vou chegar lá. Eu lembro um dia, eu estava catando ferro velho, passando na rua, aí passou um cara com uma Brasília. Ele passou cheio de poeira, parou e chamou: moleque, vem cá. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele falou: moleque, tô gostando de ver. Quantos anos você tem? Eu falei: 8. Falei: rapaz, você com 8 anos já tá catando ferro velho? Você estuda? Eu falei: estudo muito, moço. Eu levo meu estudo muito a sério. Ele falou: um dia você vai chegar onde eu cheguei. E me deu uma nota, que na época, hoje, deve ser que uns 5 reais. Quando eu peguei aquela nota, eu olhei, vi ele com aquele carrão, uma Brasília, e pensei: um dia eu ainda vou ter um desse. E aí eu pensei, eu só perguntei para ele como fazer. Eu pensei: estudando. Ele falou: estuda, que é o caminho que você leva. Então eu sempre tive uma vontade de vencer. Uma vontade muito grande. Eu queria ser alguém na minha vida. Eu queria deixar esse mundo melhor do que eu encontrei. Eu queria poder ajudar meus pais. Eu queria poder ajudar as pessoas que eu amo. Eu queria poder ter condição de viver com dignidade. Foi muito triste, Hernani, o dia que eu lembro da minha família. A gente morava numa casa muito humilde. A gente despejado, não tendo onde morar, tendo de favor dos outros. Ali próximo, aqui em Goiânia. Ali próximo, na região da Vila Moraes. Ali próximo do Bairro Feliz. Entendi. Então naquela região ali, que era na época uma região muito pobre, mas nós conseguimos, todos meus irmãos conseguiram, a gente foi para uma luta. Então a vida ensinou bastante. Tivemos que lutar desde cedo. Aí você formou, né? Fez farmácia? Não, a minha história para farmácia foi interessante, porque na época eu queria ser jogador de futebol. Eu acho que nós devemos ter esse sonho. Vou jogar futebol, eu quero ser jogador de futebol. Eu tive a oportunidade, toda, né? Tive até oportunidade, cheguei perto, mas um dia eu tive que escolher ou futebol ou continuo meus estudos. Aí eu passei no vestibular em Ouro Preto. Na época, farmácia bioquímica era um curso muito concorrido, deu 86 candidatos por vaga. Nossa. Na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, mas a universidade tinha uma coisa diferente das outras. Ela dava casa e comida para as pessoas carentes, Hernani. E naquela época, Hernani, eu tinha uma coisa, chamava atestado de pobreza. Não tinha esses planos do governo, esse apoio, então a gente tinha que provar que você era necessitado. Aí o governo me deu, a Universidade Federal de Ouro Preto me deu moradia e me deu comida. Falei: com moradia e comida tô feito, o resto eu me viro. Aí meu pai falou que poderia me mandar no máximo meio salário mínimo por mês. Aí na primeira vez que passou um mês e meio, nada de dinheiro. Aí eu liguei, né? Falei: pai, como é que é, pai? E o meu salário meio e o dinheirinho para eu pagar minhas contas? Aí meu pai falou: meu filho, ó, posso te mandar nada. Falei: pai, o que eu faço? Ele falou: se vira, você não é caixote, uai. Ainda brincou: você não é caixote. Isso ficou na minha cabeça: se vira. E aí eu tava com um problema, porque a universidade me dava o almoço e onde dormir, mas tinha despesas
a mais. Tinha jantar, tinha café da manhã, tinha a despesa dividida pela República. Aí eu procurei dinheiro de qualquer maneira. Pra você ter ideia, eu ganhei um concurso imitando Sidney Magal. Eu ganhei concurso de pipa lá em Ouro Preto, fazer pipa. Eu falei, eu tenho que ganhar uma grana. E aí eu fui lutando daqui e dali, até que um dia eu tive uma oportunidade de começar a dar aula. Comecei a dar aula muito cedo, e aí com pouco tempo eu já ganhava mais que o dobro do meu pai. Então eu já começava estudando e trabalhando. Aí eu consegui tocar a faculdade. Mais tarde, Hernani, quando eu me formei, eu passei na Marinha. Eu fui do Corpo de Saúde da Marinha. Legal. Morei no Rio de Janeiro, mas aí eu tinha um período de estágio. Aí veio aquela dúvida, ou eu vou para a Marinha ou eu continuo professor. E a minha paixão era muito grande. Eu queria vencer mesmo sendo professor. O que já é, para muita gente, é problema. É, né? Problema. Ser professor é sinônimo de ganhar mal, reclamar e entrar de greve. Mas na verdade, eu acho que tudo que você faz com amor dá certo. Quando alguém me pergunta qual é a melhor profissão do mundo, eu falo, é aquela que você faz com amor, com paixão. Tem que ter paixão, tem que ter amor, tem que ter meta no que você quer. Quando você vislumbra um sonho, você fala, você tem que ter uma meta para quê? Você tem que pensar em, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer o bem. A grana, Hernani, ela é consequência. Tudo que você faz bem feito, dá certo. Agora, o dar certo é muito relativo. Não significa dizer, eu vou montar uma empresa, amanhã estou ganhando dinheiro. Não. Para você montar uma empresa, a primeira cautela que você tem que ter, eu tenho condições de manter a empresa. Um grave erro que eu noto que muita gente comete. Isso é até, só te cortando assim pra gente continuar. Certo. Eu sempre peço isso para todo mundo que a gente entrevista. Não dá para dizer exatamente o que você tem que fazer que vai dar certo. Ó, dá o caminho das pedras, não tem jeito. Mas dá pra gente saber o que dá errado. Verdade, então, Hernani. Você que mexeu com isso tudo, você que mexe com uma escola imensa, grande, tem unidade em Rio Verde, tem uma outra unidade aqui no Bueno. Então, fala pra gente, assim, pra gente tentar entender um pouquinho. O que você fala pra mim que é errado? Porque o que dá certo, deu certo pra você. Perfeito. Espero que dê errado. Concordo, mas me fala o que deu errado. Você fala assim, Hernani, lá na farmácia, nessas coisas, o que deu errado? Hernani, eu te falo assim, eu tenho uma filosofia de vida que eu acho que tudo é pro bem. A primeira maneira, eu acho que o errado não existe, existe o aprendizado. Eu vou te dar um exemplo. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, tudo que eu tinha depois de formado, quando eu deixei a Marinha, eu peguei meus direitinhos, tudo que eu trabalhava a vida inteira, as minhas economias, e montei uma farmácia em sociedade com médico, numa cidade chamada Padre Bernardo. Quando nós montamos essa farmácia, vamos supor que a farmácia hoje valesse 100 mil reais. Certo. Valor de hoje, para a gente poder entender. Certo. Aí um dia o médico virou para mim e falou, Marcos, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a sociedade, ou eu te dou 10 mil na sua parte, ou você dá 10 mil na minha. Então eu estava a preço de banana. Só que eu não tinha essa banana. Eu saí correndo, quem me arruma dinheiro, onde que eu empresto, onde que eu arrumo 10 mil, e não consegui. Então isso daí me obrigou a vir para Goiânia. Quando eu vim para Goiânia, eu comecei a dar aula nas escolas principais de Goiânia e o mercado foi se abrindo. Então você está vendo algo que parecia que era errado, mas foi necessário para que depois pudesse dar certo. Então na vida da gente, mesmo as piores tragédias, quando você vai ver lá na frente, você entende que elas foram necessárias. Então agora, apesar de tudo, com o aprendizado. Então hoje, o que eu aprendi que é muito, muito importante? Primeiro, se você vai ter sociedade, escolha bem o seu sócio. Escolha bem, muito cuidado. Às vezes é melhor você não ter um sócio do que ter um sócio que te dá problema. É horrível isso. Segundo detalhe, tenha capacidade financeira. Se você ainda está... Eu sofri muito, Hernani. Você me acompanhou. A primeira aulinha do Protágono, você estava junto comigo. Nós dois. Você lembra? Eu e você me ajudou. Quantos colegas me ajudaram? O Maninho, importante, o Permínio, você, que foram parte da história. E você viu, era uma escolinha começando, pequenininha. Duas turminhas, não podia pagar. Espera aí, Hernani, estou aqui, vim de carro, fiquei a pé. Joguei todos os meus sonhos ali. Mas... no futuro deu certo, mas o que eu sofri muito? Primeiro, capacidade financeira, eu não tinha nenhuma. Então hoje eu acredito que se alguém pretende ser um empreendedor, capacita-se primeiro.
Claro. Não só de conhecimento, mas também financeiramente. E vivência também, né? Vivência, ler bons livros, entender um pouquinho disso aí. Você não pode, Hernani, montar uma empresa hoje, já dependendo dela. Não. Uma empresa eu sempre no mínimo 3 anos, para que ela possa você se manter a partir dali. Então a dificuldade que a gente tem de montar uma empresa é como a gente vai poder se manter, sobreviver até que essa empresa pegue. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que abrir mão de passeios, de viagem, de gastos. Você tem que segurar até que a empresa tenha capacidade de poder dar o seu sustento. Isso é muito importante. E é legal, Marquinhos, porque você passou por várias etapas da sua vida, na parte da farmácia, do colégio. O colégio reestruturou, parece que a cada ano renasceu um novo colégio, uma nova história. Verdade. E esse ano nasceu uma nova escola diferente. Por quê? Por causa do Enem. É uma realidade, o Enem, apesar de assuntos aí de gente que conseguiu ver a prova, fraude, essas coisas, o Enem é uma realidade. E você está nesse meio. E o engraçado do Enem, a gente viu uma história esses dias, né? Que uma menina ficou 3 dias, isso aí é verdade mesmo, a menina ficou 3 dias esperando o show do Justin Bieber, dormindo em barraca. E chegou atrasado no dia da prova do Enem. Quer dizer, é aquela questão de prioridade, né? Exato, isso é importante. O importante é o que ela quer da vida. O importante para ela é ver um show do Justin Bieber, talvez para ela seja fundamental. Um dia ela vai estar com 80 anos de idade falando, eu fui no show do Justin Bieber. Mas às vezes ela pode também lamentar muito. Ela pode estar passando uma dificuldade imensa, ver a família dela, os filhos, com dificuldade, pensar, meu Deus, por que eu não fui mais responsável? Então o primeiro detalhe que eu vejo é meta. É meta. Se você quer algo na sua vida, você tem que suar a camisa. Você tem que abrir mão de tudo por aquilo. Às vezes, minha escola hoje, ela é especializada para passar aluno para medicina. Aí eu sempre falo, passar para medicina não é fácil, mas é simples. É estudar de manhã, de tarde e à noite e colocar como uma meta de sua vida. É fazer isso, é abrir mão de internet, é abrir mão de Instagram, de Facebook, o que não é fácil. Hoje em dia, eu até falo, é mais fácil passar no vestibular hoje para medicina do que alguns anos atrás, porque antes eu falava pro pai assim, onde estava o seu filho, fala, sai da frente da televisão, vai atento para os estudos. Hoje não, ele tem que sair da televisão, do Instagram, do Facebook, da mensagem, do celular, de tudo. Então a tecnologia, ela trouxe 1000 coisas para tirar o foco. Isso significa o quê? Quem tem um foco em algo vai se dar bem. Porque um pouquinho de tudo todo mundo já tem noção, mas a pessoa tem que ter uma meta. Eu acredito como se o mundo, cada um fosse uma formiguinha carregando a sua folhinha. Carregue a sua folhinha. Eu achei muito interessante, dia desse, eu tive na Disney, eu cheguei lá, vi aquilo lá tudo bonito, aqueles bichinhos, cada um no seu lugar. E eu pensei, ninguém pediu minha opinião e tudo funciona. Então a gente tem que saber que nós no mundo não somos insubstituíveis, mas podemos fazer nossa parte. Entenda, funciona com ou sem a sua presença. O mundo avança, a realidade é uma que tem, a internet é uma mídia importante, você tem que trabalhar com ela. Claro. O Instagram é importante, o jovem se comunica pelo Instagram, você tem que trabalhar com ele. Você não pode ficar alienado, querer ter uma escola que não acompanhe. O Enem é o mesmo problema. Enem é uma realidade? É. Então o que nós temos que fazer? Mudar o estilo de aula, mudar o comportamento, ter temas que podem ser agregados a vários professores, mas o Enem, acima de tudo, ele é conteúdo, ele está aí para provar. Quem não estudou se deu mal. Na prova de química, Hernani, caiu química. Na prova de física, caiu física. E você que é pessoa de matemática, que cai na prova de matemática? Só matemática. Matemática. Então não adianta o cara achar que ele tem uma vivência, que se ele ter uma noção boa de história, ele vai fazer a prova de química, ele não faz. Então o que ele tem que fazer? Ele tem tudo. Ele tem que caprichar em história, caprichar, valorizar a filosofia, mas não esquecer de valorizar a matemática, física, química. Então o conteúdo é muito importante, porque o Enem, ele trabalha com focos atuais, mas dando a visão da questão. Se ela é química, cai química. Se é biologia, cai biologia. É muito importante ter isso aí. Isso é legal porque no negócio é assim. No mundo dos negócios é assim que acontece. Você tem que ter foco, tem que ter meta, tem que se organizar, tem que ter o seu quadradinho bem delimitado que você vai fazer. Então, na verdade, quando a gente fala para um aluno que ele tem que estudar, ele na verdade está ensinando para ele, seja empreendedor, seja dedicado, seja estruturado no seu trabalho. Isso é importante. Perfeito. Muitos não entendem. É igual o cara que quer fazer medicina, né? Só, já que a gente está conversando, claro. O cara quer fazer medicina e às vezes ele quer ser médico porque dá dinheiro.
E ele não dá sabe. se ele não fizer com amor, com paixão e não ser um empreendedor, não dá Acabou, dinheiro. porque ele é um profissional liberal. Perfeito, perfeito. Né? É essa a vantagem. E o Marquinhos mostra isso na frente, né? O colégio tá aí, as coisas que você fez, os seus projetos. Tenho certeza que você deve ter outros projetos pra frente, pra chegar lá daqui 10 anos, 20 anos. Não é só o Protágoras, tem mais coisas do Marquinhos. Verdade. E isso é um bom caminho. Eu tenho uma missão que eu acredito, Hernani, eu deixei esse mundo aqui melhor do que eu encontrei. Eu acho que todos nós tínhamos que pensar isso. É pensar em termos financeiros, pessoais, mas pensar também no meio ambiente, de respeitar melhor os animais, respeitar as florestas, as nascentes que a gente tem, ter uma noção melhor de convivência com a sociedade, criarmos um mundo melhor. Você sabe, às vezes eu gosto de lembrar, quando você vê aquela cena lá na Segunda Guerra Mundial, na explosão de Hiroshima e Nagasaki, da bomba atômica, você vê todo mundo, e uma menininha nua correndo ali no meio, é muito triste. Você vê, às vezes, naquele holocausto, aquela tristeza toda de uma pessoa colorida, fazendo algo diferente. Não desistir, você sabe? Você não pode desistir do seu sonho. Aproveitar a oportunidade de ver para quem estiver nos ouvindo, se você quer ser um empreendedor, quer ser um empresário, prepare-se. Ponha em primeiro lugar. Tem que suar a camisa, tem que trabalhar. Não acredita você achar, eu vou ser dono e não vou trabalhar. Dono que não trabalha, que não esteja a linha de frente, a empresa não vai para frente. E outra coisa, valorizar cada funcionário. Claro. Hoje, Hernani, eu noto que muitas vezes, até em escola, às vezes o dono está preocupado se o professor está dando mais ibope do que ele. Meu Deus, se ele quem está bem é a equipe. Se a equipe de química do Protágoras é boa, eu estou ganhando com isso. Claro. Se a equipe de biologia é boa, eu estou ganhando com isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter os melhores. Se o cara é bom, trabalha direitinho, puxa ele pro meu time. Claro. Marquinhos, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Quero de verdade te agradecer muito. Saber, eu sei que a correria que você tem, Rio Verde, unidades, tempo todo, e achar um buraquinho na sua agenda para vir aqui conversar com a gente. Hernani, se hoje eu tenho sucesso, muita coisa eu devo a você. Eu queria aproveitar a oportunidade. Você, como amigo, me deu muito conselho. Nós conversamos muito. Lá de trás, nós éramos 2 crianças. Quando você me orientou, me deu a dica, você me ajudou. Quantas vezes eu juntei turma para você? Quantas vezes nós lutamos junto ali no Protágoras? Quando nasceu, você acreditou num sonho. Então, se hoje eu estou aqui, eu te daria o tempo todo que eu pudesse, que você foi muito importante para a minha história. Obrigado, se hoje o Protágoras existe, você também foi responsável por isso. E por isso está até hoje com a gente. Pô, Deus queira que sempre, né? Sempre. Dependendo de mim, você não sai de lá, não. Perfeito, né? Bom, então, ó, foi um grande prazer. Agradeço a vocês que estão assistindo. Agradeço de verdade aqui, a Divina Quitanda, do Ricardo Vilela. Uma padaria sensacional, que vocês têm que vir conhecer. É muito boa mesmo. Mais uma vez. Eu digo, maravilhosa. Que isso, aqui é muito bom. Comi um pãozinho ali maravilhoso. Sensacional. Então, ó, esperamos vocês. Assistam, curtam, compartilhem aqui no Fora do Escritório, no senhorgestor.com. Muito obrigado. Rolou.